sei se ele vai perguntar para todo mundo se pode gravar, se ele vai avisar. Bueno, senhores, façamos isso em português. Eu estou experimentando aqui o Google Presentation Mode. Vamos ver como é que funciona isso. Bom, então foi. Eu sou Gonçalo Ferraz, todo mundo me conhece aqui já? Deixa eu ver. Né? Tá. Sou Gonçalo Ferraz, designer gráfico de formação. Fiz meu TCC em interface gráfica de um software de VRML, coisa que eu acho que nem existe mais. Virtual Reality Modern Language. E achei que nunca mais ia trabalhar com esse tipo de coisa, porque eu era designer gráfico. E acabou que poucos anos depois a tal do design de interação apareceu. E eu comecei a estudar e trabalhar nessa área em 2005, com usabilidade e arquitetura de informação. E desde lá venho trabalhando nessa área e aí, naturalmente, design centrado no usuário e pesquisa com o usuário. E aí, passando por todas as fases, né, que o projeto tem, a gente vai evoluindo e vai aprendendo. Então, desde 2005, fiz parte do Instituto Faber-Ludens, alguns devem lembrar disso, faz um certo tempo já que ele está paradão, mas foi o primeiro instituto de design de interação no Brasil. Nós tivemos uma pós-graduação, foi bem bacana. Então, temos bastante coisa para falar. Hoje aqui... Gonçalo, desculpa Oi. te interromper rapidinho. Tem como você baixar um pouquinho o som? Acho que o som está muito alto. Não só baixo como tiro. Valeu, obrigado. Desculpa te De interromper. nada. Valeu. Tudo certo. Então, tá. Então, hoje a gente vai falar... Esse primeiro webinar vai ser sobre experiência do usuário, né? E a gente já tem planejado aí... Obrigado, Maurivan, pelo link. Quem tiver perguntas aqui, a gente já aparece, já experimenta esse link. A gente vai falar de experiência do usuário. A primeira são duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre o que é a experiência do usuário de uma maneira quase filosófica, mas nem tanto. É mais para a gente entender o que é o tal do usuário. E na segunda parte eu falo um pouco das ferramentas de algumas ferramentas, né, que a gente utiliza para ter uma melhor experiência do usuário. Então, são ferramentas de design digital que servem tanto para sistemas quanto para websites, porque o usuário é o mesmo e daí esses produtos ou esses ambientes que a gente produz, para ter uma boa experiência, devem respeitar os aspectos humanos, né? Então, a cognição, a ergonomia, assim por diante. E aí existem essas ferramentas que trabalham em favor disso. Então, a gente ouve muito sobre o X, e se a gente buscar no Google User Experience, a gente vai ver esse monte de desenho colorido, né? E aí a gente pega um desenho bem completo, assim, e vê um monte de coisas legais, né? E, poxa, isso aqui resolve, isso é a experiência do usuário. Daí a gente se junta numa equipe de designers e usa toda a criatividade que a gente tem para fazer uma ótima experiência do usuário. E é mais ou menos nesse momento que a gente acredita que a experiência do usuário é igual a interface do usuário, né? A gente faz várias interfaces, desenha lá e pronto, isso aqui é a experiência do usuário. Só que não, né? Não é. A experiência do usuário é uma outra coisa. Não tem algo. Isso aqui é um meio do caminho para a gente entender como fazer uma melhor experiência, projetar um produto que ofereça uma melhor experiência para o usuário, mas a experiência do usuário está dentro das pessoas, está dentro do usuário. Isso é muito importante a gente entender, né? O mercado, vocês já estão aí no mercado há algum tempo e vocês sabem, já devem ter percebido o quanto o mercado distorce as coisas, levando para algo mais técnico ou
mais conveniente para o business em si. Então, em toda a área deve ter essas distorções, e a experiência do usuário, o X, é uma dessas coisas que hoje é muito confundida com UI, né? E não é. A gente tem que lembrar que tá dentro das pessoas. Para quem é brasileiro, hoje só temos brasileiros aqui, devem lembrar muito bem, né, desse exemplo como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Judite. Foi Judite. Então isso aqui é um ótimo exemplo de falha de experiência do usuário. Vários de nós já passou por isso. É uma desgraça. Eu já passei, uma vez eu fiquei acho que 47 minutos esperando um atendente para fazer exatamente essa mesma coisa. Então isso aqui é a experiência do usuário, uma péssima experiência do usuário, né, como exemplo. Mas tem o outro lado também, né? Então tem um lado de prazer, quando o usuário, aqui nesse caso com produtos digitais, né, um device aqui, um equipamento, quando ele está trabalhando, tentando fazer alguma coisa ali, pode ser bom o uso, como pode gerar uma completa frustração também. Mas isso não acontece só em produtos digitais, né? A experiência do usuário está em todas as áreas, ou melhor, a experiência das pessoas está em todas as áreas, tanto em ambientes digitais, quanto em produtos, quanto em relacionamentos. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Eu imagino que alguns de vocês já tenham tido a experiência e o prazer de abrir um produto da Apple. E eu falo da Apple porque a Apple é muito boa nisso, em experiência do usuário. Alguém já teve o prazer de abrir uma caixa dessa? Ou fazer um unboxing? Sim. Quais adjetivos vocês poderiam usar para descrever? Entusiasmo. É bom pro toque, né? Já. É confortável, é Não agradável. é. Eu quando tive do meu iPhone, né? Alguns, mas a caixa parece sedosa, né? Ao toque. Eu lembro o cabo de força do computador era sedoso, né? Esse Soft plástico, touch. esse plástico que embala os produtos, ele tem um adesivo que parece que está na força certa. Tudo é muito sexy, talvez seja o termo, sensual, né? Não é sexy, é sensual, que tem a ver com os nossos feelings, não, sensos, né? O É Gonçalo, sensos que a gente fala? 5 sensos. Pois não. antigamente tinha cheirinho de maçã verde também. Tinha umas essências de maçã na hora que você abria a caixinha dos produtos É antigos. mesmo? Pois é sensual, dos nossos sensos, né? Dos nossos sentidos, melhor. Então, toca aos nossos sentidos. Então, é uma questão visual, uma questão tátil. Agora, essa do cheiro eu não sabia, né? Ou seja, o olfato. Então, isso tudo é planejado, não tem nada casual nesse tipo de design, de projeto. E aqui, nesse exemplo, a gente vê bem como acontece com o do iPhone. O do iPhone, vejam, quando a gente abre essa caixinha, que também é outra sensação fazer isso, né? Que ela é feita para ser aberta assim, numa mesa, e ela dá esse pulinho, que quem já abriu sabe como é importante, e vai, faz um barulhinho assim, e a caixinha cai. Quem que está ali? Quem que aparece? Tem o seu bebê, que você pagou uma fortuna por ele, é tudo que você quer. Diferente de outras empresas que até chegaram a fazer assim, algumas mantêm, outras voltaram atrás, mas tem produtos, quando você compra um celular, que na hora que você abre a caixa, tem um papel, outro papel, um plástico, um cabo, um fone, e lá no fundo está o aparelho que você tanto queria. Né? E a Apple sacou que não, tá aqui o teu sonho já aparece de frente, está no berço dele. Né? E eu não sei, alguns de vocês devem ter passado por isso também, uns anos atrás, até uns anos atrás, o celular ainda vinha sem bateria, o que era uma enorme frustração. Você comprava o aparelho, estava todo emocionado, emocionada com a compra do aparelho, e ia ligar para ver, estava sem bateria, tinha que deixar 8 horas carregando. Sem Né? contar que ele era super levinho, assim, né? Você erguia e parecia um plástico, assim.
E a Apple sacou isso e começou a mandar com alguma bateria, não sei se era 30%, 50%, alguma coisa assim, para você ter né, já abre e já liga. O Mac computador, eu não sei como é que está hoje, mas quando eu comprei o meu, você ligava o computador, ele soltava fogos de artifício e falava bem-vindo em todas as línguas. Eu me apaixonei naquele momento. Sabe? Ele estava falando comigo, bem-vindo, como se fosse um prazer para ele ser meu. E isso refletiu. Então, me fez a minha experiência ser muito boa. Né? Então, isso aqui é muito bem planejado. E aqui a gente tem escrito ali um Remember This, porque é assim que se faz. E não assim. Ele não foi projetado para ser aberto no meio da rua. Que esse foi o caso do primeiro iPhone 6 vendido, né? Que o camarada resolveu mostrar para jornalista e pronto. Sem Foi pro chão. brincadeira, isso com a minha ex-esposa, viu? Porque a caixinha ela foi planejada para ter essa cerimônia, né, Ela é de abertura. Oi, pode falar. é por isso que agora ela é ex-esposa dele. Exato. Já é uma resposta, sentença. Tá, então o que a gente está falando é desses sentidos, né, dos nossos sentidos. Quando a gente vai pensar em experiência do usuário, a gente deve pensar também nos sentidos, né? Por exemplo, a gente acabou de ouvir um turum e um plim. Quer dizer, são sinais do sistema de que está acontecendo alguma coisa e servem como feedback ou alerta para nós. A gente tem que pensar nisso também e explorar esse tipo de coisa, mas não sempre. Depende do contexto, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas é muito importante a gente entender, né, e trabalhar nessa parte sensorial dos seres humanos ou que vão ser usuários em algum momento do nosso produto. Tá? Só que não são só os nossos sentidos que nós temos muito mais aspectos humanos que na vida em geral é interessante a gente entender, né, para nos conhecermos e para conhecer os outros. Alguns de vocês devem ter estudado alguma faculdade que tocou nesse assunto, né? É a pirâmide, a hierarquia de necessidades desse psicólogo, o Maslow, né? Bom, a base ali fisiológica, né? Depois segurança, amor e pertencimento, daí autoestima e autoatualização. E essas necessidades, elas devem ser... Esse aqui é muito teoria da motivação dele, né, o que motiva as pessoas, mas o que acontece de uma forma simples é que o ser humano ele precisa satisfazer as suas necessidades fisiológicas para que ele possa subir um degrau nessa escala para segurança. Então, e depois estar se sentindo seguro satisfatoriamente para ele poder amar alguém ou se sentir pertencente a alguma coisa. Né? Então, vamos dizer, você precisa fazer xixi, mas precisa estudar também. Você consegue segurar o xixi e ficar estudando? Não, você precisa fazer o xixi. Né? Tá com fome. A fome vem primeiro, senão não consegue passar para o próximo. Estando com as necessidades fisiológicas satisfeitas, você vai para a questão de segurança, vai ter que atualizar ou resolver esse problema de segurança. Uma pessoa que não se sente segura, ou que se sente ameaçada, ou que se sente... né? Vamos de exemplos, assim, está faltando dinheiro. Espero que ninguém tenha passado por isso na vida, mas está sem grana nenhuma, assim, não consegue bancar a casa e a família. Desculpa, mas ele não vai conseguir amar as pessoas ou se sentir parte de alguma coisa, sabe? Ou se ele está achando que está sendo seguido ou que pode ser atacado, não vai acontecer o amor e o belonging. Isso tudo de acordo com essa teoria do Maslow, mas ela se encaixa muito bem nas coisas. Uma outra coisa aqui, fazendo um paralelo em relação a aspectos humanos, e aqui é bem importante, a gente fazer a relação de fisiológico com ergonomia, porque é do nosso corpo, tá? Então, não adianta nada fazer um produto, vamos pensar num aplicativo que o cara, para clicar num botãozinho da tela, o botão seja muito pequeno, não seja adequado ao tamanho dos dedos da pessoa. Ou fazer um celular
que a pessoa não consegue segurar direito ou que o dedão, usando o celular com uma mão só, não consiga navegar, utilizar através da tela, porque está fora do tamanho dele. Tá? Então, a questão fisiológica tem a ver muito com a ergonomia. A questão de safety tem a ver com vida, né? E vida quer dizer movimento. Então, as transições e o movimento das coisas é muito importante. A gente conversou na turma do design sobre o material design esses dias, né? Tipo, os seres humanos gostam de ver as coisas se movendo de uma maneira material, de certa forma. Daí a gente vem com as questões de emoção e sensações. Então, a gente pode fazer relações com a memória da pessoa, com o background da pessoa. O esquiomorfismo tem muito disso, né? Se a gente pensar uma casa de madeira pode fazer a pessoa se lembrar de alguma coisa antiga ou pobre, mas agora se eu pensar num carro com interior de madeira, a coisa já fica bem diferente. E aí vem a autoestima e o raciocínio nesse grau quarto aqui. Então tem uma questão de lógica aqui e arquitetura de informação, que a gente precisa apresentar projetos que reflitam, que façam algum sentido, né? Então tem a questão de vocabulário, tem a questão de organização do sistema, tem que estar numa ordem. A lógica não é o termo certo. A turma de tecnologia trabalha muito com lógica, infelizmente o resto do mundo não. Então, as coisas têm que refletir um modelo mental do usuário e não a lógica em si. A lógica, às vezes, pode ser muito complexa para muitos perfis de usuário. Tá? E daí, esse self-actualization é quando a gente sobe para valores maiores. Tá? Deixa eu parar aqui, senão eu fico a vida inteira aqui. Vamos para o próximo slide. Então, é isso. A gente tem uma criaturazinha aí que não tem só seus sentidos, né? Daí as pessoas acreditando ou não, parece que faz algum sentido, tem chakras, tem sistema nervoso, tem emoção, tem evolução, tudo isso faz parte do tal do usuário, daquele ser humano com o qual a gente vai lidar com o nosso produto, né? Então, ele tem um corpo, ele tem a saúde dele, a vida, ele pode estar triste, ele pode estar feliz, quando for usar o nosso produto, ele tem saúde, ele tem pensamentos e assim por diante. É um camaradinha bastante complexo esse tal de usuário, tá? E aí, numa questão cultural, ou numa outra dimensão, a gente pode pensar em dividir, não que seja assim na realidade, mas para a gente entender melhor, uma pessoa vai ter uma dimensão pessoal, né? Então, imagine-se aí um filho de alguém, um irmão ou irmã de alguém, você tem os seus valores, as suas verdades, as suas coisas, muito pessoal, o seu tamanho, né? O seu corpo, é tudo muito pessoal. Mas a gente também tem uma dimensão social. Então a gente pode pensar em papéis sociais que a pessoa tem e lida com o mundo, né? Então ela pode ser um médico, pode ser um chefe, ou melhor, ela tem um emprego, ela pode ser síndico de onde ela mora, ela tem amizades e assim por diante, né? São papéis que ela tem para desempenhar e ela ainda está dentro de uma questão cultural, que a gente pode pensar a cultura no Brasil, vou falar de um jeito que não vou falar. A cultura no Brasil é de uma forma, né, que é diferente da cultura americana, que é diferente da cultura japonesa, e as pessoas estão dentro dessa cultura. Então, é importante que, para que a gente esteja bastante, o nosso produto esteja alinhado com essas dimensões do usuário, a gente tenha consciência disso e trabalhe com isso, né? Da mesma forma que no Paraná, por exemplo, aqui, a gente pode ter uma cultura, alguma coisa diferente do Nordeste, né, ou dos gaúchos, no Rio Grande do Sul, e assim por diante. A gente tem que tomar muito cuidado com isso para não gerar uma má experiência do produto com o nosso cliente ou usuário. Tá? Então, pessoal, social e cultural são 3 dimensões que a gente pode usar para tentar abarcar isso aí.
o nosso usuário também vive para lá e para cá, e é importante a gente entender qual o contexto de uso, tanto físico quanto social, que ele utiliza o nosso produto, né? Então, podemos dar o exemplo do Pipefy. Um tipo de pessoa, um tipo de usuário, pode sempre usar ele no escritório, num desktop ou num laptop, né? Mas com a tela cheia. Um outro pode usar ele no celular. Isso só no caso do Pipefy. Mas a gente tem que imaginar, quando for desenhar, pode ser que aconteça outros cenários, não sei. Mas aqui nessas imagens a gente vê outros cenários que tem que, sempre que a gente for desenhar um produto, entender em quais cenários o nosso produto vai ser utilizado, né? E pegar os principais, pelo menos. Porque, claro, ele pode usar debaixo d'água. Mas a chance do cara usar o Pipefy, por exemplo, debaixo d'água é mínima, né? Então, a gente pega os principais dentro dos cenários de uso que a gente tem. Aqui, nesse caso, está o cara num ambiente social com outras pessoas. Então, a gente pode pensar em segurança de informação, segurança de dados. Ali o outro ele está dirigindo e não pode usar as mãos. No outro ele pode usar as mãos, mas está com luva e assim por diante. É importante, se for um chão de fábrica, uma vez eu estava fazendo uma pesquisa e a gente estava pensando em... Era um aplicativo... Não era um aplicativo, a gente precisava arranjar uma solução para um auditor de fábricas. E aí a gente estava pensando em colocar um gravador para ele ir auditando e fazendo as suas gravações, seus registros via voz. Até que a gente foi até uma fábrica ver como é que era, e era impossível fazer isso por dois motivos. Um, que a fábrica faz muito barulho, e outro, que o auditor nem sempre está falando bem do cliente dele, né, de quem ele está auditando. Então, ele não podia falar assim, ó, esse cara aqui é um porco, a máquina dele está toda suja, ele tinha que escrever. Então, nesse caso, quando a gente conheceu o contexto, algumas das features ou das alternativas que a gente pensou morreram, né? Foram invalidadas. Assim por diante, é importante a gente entender esse contexto. Aí vamos, para começar de uma maneira mais lúdica da gente entender isso, vamos pensar desse cara aí, muitos de vocês devem conhecer. Então ele é um personagem, né? Que isso vai chegar perto da nossa persona. Então esse personagem, nesse filme, ele tem um objetivo. Alguém lembra qual que era o objetivo dele? Acho que no 1, pelo menos. Acho que era salvar uma equipe, né, dos amiguinhos dele, alguma coisa assim. Então ele tinha um objetivo, ele tinha que resgatar a sua equipe. Era lutar? No meio do processo ele tinha vários desafios, né? Várias challenges. Várias balas que não acertaram ele. Exato. Então ele tinha que atingir um objetivo e na sua jornada ele passou por vários cenários, né? Então passou por uma cachoeira, passou por uma chuva na floresta, passou por uma estrada ali, e em cada cenário desse, para ele alcançar o objetivo, ele tem necessidades diferentes de informações, ferramentas e skills, né? E habilidades. Então não adianta nada ele ter um mapa e ter uma moto se ele não sabe pilotar a moto, né? Não adianta nada ele ter um arco e flecha se ele não sabe usar o arco e flecha, ou se ele não tem um mapa de onde ele tem que ir, né? Vai ficar procurando os amigos dele no meio da Coreia, não me lembro onde é que era. Mas então isso é bastante importante. A gente tem uma persona, um personagem que tem um objetivo. Até ele atingir o objetivo, ele tem uma jornada, e dentro dessa jornada ele tem vários cenários, que são os nossos cenários de uso, né? Para isso, ele precisa de informações adequadas em cada cenário ou para o objetivo, as ferramentas adequadas e as habilidades adequadas. Até vou usar um exemplo aqui nosso do Pipefy, que parece que é uma dor, a gente conversando com a turma de SD e de CSMs, que uma dor é que os nossos usuários não têm as skills necessárias, eles não têm conhecimento suficiente quando chegam no Pipefy de processos, né? Imagine o cliente médio, não de TI, vamos falar assim, não médio, né? Mas o cliente que não é muito habilitado em TI, ele tem dificuldade em fazer algumas coisas no nosso sistema, porque o nosso sistema é complexo
e fazer uma conexão ou fazer uma integração, alguma coisa assim, é muito para ele, não tem esse skill. Então a gente precisa pensar para a experiência do usuário nas skills que o nosso camarada tem. E se ele não tem e for necessário, a gente tem que treinar o cara ou educar o cara. Deixa eu passar para o próximo aqui. Essa aqui é a Nossa Senhora Palmeirinha, que também é um exemplo. Quando a gente pensa em experiência do usuário, a gente pode identificar, como a gente falou, de informações, ferramentas e habilidades, como fazer uma receita qualquer, uma receita de um bolo, como ela fez ali. Então ela precisa de ingredientes ou informações, né? Ela precisa de ferramentas, a colher, o bowl dela, ela precisa de uma máquina batedeira, e tem uma ordem para dar certo, que faz sentido para ela e que é assim que dá certo, né? Então a gente tem que identificar essas informações, identificar as ferramentas e aí entender a tarefa, a ordem com que essas coisas se apresentam, que é o como fazer ali embaixo. Então a gente tem os tópicos em cima, que a gente tem que identificar, e tem que identificar a ordem dessas coisas para dar certo. Porque a gente pode juntar todos os ingredientes de um bolo, jogar dentro de uma panela, ligar o fogo e ficar mexendo lá, que não vai sair o bolo, né? Então, para atingir um objetivo específico, a gente entende a tarefa do camarada, como é que isso é feito normalmente. Aliás, é o que a gente está fazendo agora, né, com algumas entrevistas, para entender o processo real deles, dos nossos clientes, para daí trazer a nossa ferramenta, ver quais informações a gente já tem, qual a informação certa para cada momento, qual a ferramenta certa que ele precisa para cada momento, mas não o que a gente quer que ele use, mas sim o que ele usa no dia a dia, na jornada dele atual. E aí a gente entra com o nosso produto na hora certa, com a ferramenta certa e a informação certa. Tá? Então a gente faz esse inventário de conteúdo, faz uma análise da tarefa e identifica como é que o nosso usuário usa as nossas ferramentas, em que ordem, em que momento. Vamos lá. Por quê? No final das contas, né, quem são eles? Onde eles vivem, o que eles fazem, onde eles moram? Aqui nesse slide eu coloquei várias imagens de muitas atividades, algumas delas trabalhando, outras de lazer, mas ali no fundo, que é o que mais importa, as pessoas querem ser felizes e ter tempo para as coisas que são importantes para elas. Tem gente que o trabalho é a coisa mais importante do mundo. Tomara que passe logo, porque, né, a gente tem... O trabalho é muito importante, mas a nossa família, o nosso bem-estar também são muito importantes e normalmente as pessoas querem resolver o seu trabalho da melhor maneira possível, da maneira mais fácil e rápida possível, para ter tempo de curtir seus filhos, curtir seu pai, sua mãe, seus irmãos e amigos, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente também. Tirando os workaholics, o resto das pessoas tende a ter isso. Não que seja uma verdade absoluta, mas em geral é isso que a gente deve tomar um vinho em casa, alguma coisa assim, né? Enjoy herself, pessoa. Então a gente tem que ajudar nisso. A pessoa resolver da maneira mais prazerosa possível, mais rápido possível, terminar o trabalho dela para poder fazer as coisas, o lazer dela, as coisas que ela gosta. E para isso a gente precisa de empatia. O que é a tal da empatia que todo mundo fala, né? A empatia é a gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? Ter essa habilidade de se identificar como outro, tentar sentir como outro, essa é uma empatia ideal, né? Aí eu consigo me colocar no lugar do outro, pensar como ele, ver as coisas como ele, o que é muito difícil, né? Talvez impossível. Porém, quanto mais a gente puder, melhor. E como é que a gente faz isso, né? A gente só consegue não. A gente tem mais empatia, pensa em pessoas, amigos seus e pessoas da família. Quanto mais a gente conhece a pessoa, mais empatia a gente tem, né? Pode até dizer, tal, eu conheço tanto ela que a pessoa como é que quando a gente fala, quando a gente já sabe o que a pessoa vai fazer, ela é previsível, né? Mas às vezes a gente é tão amigo da outra pessoa que fala, essa pessoa nesse contexto faria tal coisa, diria tal coisa.
mas a gente precisa conhecer muito bem essa pessoa para ter um grau de empatia. E para conhecer muito bem as pessoas, os nossos usuários, a gente faz pesquisa, né? Existe uma tendência de fazer pesquisa, grandes empresas adoram fazer pesquisa em laboratório, né? Fazer teste de usabilidade ou de uso em ambientes controlados. Então vai lá, coloca um monte de câmera, traz um computador legal e põe o sistema ali para funcionar para fazer o teste de usabilidade. Esse tipo de pesquisa é muito mais fácil metodologicamente, porque como o ambiente é controlado, a gente consegue comparar e sintetizar os dados muito melhor, né? Os resultados são mais pareados, mais fáceis de tabular tudo. Porém, não é assim que a vida acontece. Então, a gente vai ter alguma coisa meio pasteurizada enquanto resultado. A gente perde coisas muito específicas e muito verdadeiras do dia a dia do nosso usuário. Por isso, é ideal, se possível, a gente pesquisar no ambiente, no contexto de uso, no verdadeiro. Aí a gente, como eu contei a historinha da fábrica lá, né, a gente saca umas coisas muito melhores, a gente vê o mood, né, o astral da pessoa, desse tipo de coisa. Uma vez eu estava fazendo um teste, 10 anos atrás, de uso do iPad, e aí a gente foi na casa do cara, era leitura de jornal no iPad. Uma das coisas que a gente descobriu esse uso, a gente nunca tinha visto, porque era novo, o tal do brinquedo do iPad, foi a primeira vez que a gente viu o cara fazer zoom com 2 dedões, sabe? Todo mundo falava do pinch, e aí a gente viu o cara fazer zoom com 2 dedões, um em cada canto da tela. Foi o, oh my God, olha o que o cara fez, sabe? E o outro descobriu, falou, não, eu leio o jornal no banheiro. Daí foi no banheiro, sentou na privada, com a privada fechada, né? Ele falou, a minha pose é assim, assado. Falou, oh, olha que interessante. Ficava meio torto, assim, mas no contexto é muito mais rico, tá? Para a gente conseguir ter empatia. E aí, terminando essa primeira parte, o mundão tá cheio de gente, as pessoas estão indo, não estão mais agora, né? Indo para lá e para cá, mas em breve a gente deve voltar de alguma maneira. E é muito importante a gente entender, porque são pessoas diferentes, com vidas diferentes, e a gente precisa entender isso aí. Na questão de business, é muito interessante a gente focar em um ou dois perfis de cliente para que a gente consiga ter mais empatia, né? Porque ou a gente pega 20 perfis e com o tempo, com os recursos que a gente tem, a gente vai conseguir um certo nível de conhecimento de 20 perfis, ou a gente pega 3 perfis e com esses mesmos recursos consegue ter muito mais profundidade, o que vai nos gerar muito mais empatia e conhecimento, e a gente consegue fazer um produto muito mais adequado para esses perfis, né, que a gente está atendendo. Alguma dúvida, algum comentário por enquanto? Não? Sim? Tranquilo, Kim. Então tá. Então agora a gente passa para uma parte mais técnica um pouco. Também muito por cima, porque a gente vai ter, acho que não sei se eu falei, comecei a falar no início do talk aqui, que esse aqui é sobre experiência do usuário, e a gente já tem planejado para fazer outros, né, muito mais específicos sobre usabilidade, sobre arquitetura de informação e sobre outras pequenas áreas, vamos chamar assim, ou internas, né, que fazem parte do guarda-chuva de experiência do usuário. Eu não vou fazer sozinho, a gente tem gente muito boa aqui na equipe, que tem muito conhecimento, mas a gente vai trabalhar junto daí para fazer esses treinamentos e passar essa palavra do design digital e design de interação com um design centrado no usuário, projetos centrados no usuário para todo mundo, para que a nossa cultura seja mais centrada no usuário, que é o que hoje em dia tem que ser. Então, aqui primeiro, por que é importante, como é que a gente tem mais eficiência? A gente tem um gráfico aqui de recursos, né, no eixo vertical, e um gráfico de tempo de projeto no eixo horizontal. E na faixa
amarela é com a questão de recursos no tempo. Então a gente planeja um pouquinho, no meio do caminho a gente implementa, gasta muito recurso na implementação, e daí no lançamento já está produzida a coisa. Porém, vejam nas linhas pontilhadas o impacto das mudanças é muito maior no começo do projeto, né? Quando ele está só no mundo das ideias, vamos chamar assim. Então, mudar um projeto inteiro no começo dele, quando a gente está começando a rabiscar, a gente pode mudar ele tudo. Era uma bolinha de gude, agora virou uma motocicleta. Não tem problema nenhum. É muito rápido e barato de mudar. E é muito barato, né? Já falei isso no caso. Mas se a gente já construiu todo o produto, com o tempo, começa a ficar caro e as mudanças que a gente faz tem muito pouco impacto, né? Depois que a coisa está pronta. Então, é muito importante planejar e trazer, aí na linha verde, trazer um maior esforço para o começo do processo, onde as mudanças podem ser maiores com menor quantidade de recursos. Tá? Isso é bastante importante. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente planejar direito, o tiro é muito mais certo. Né? Se a gente fizer para depois ver se deu certo, o custo é muito maior e é muito mais difícil de mudar depois. Aqui, uma coisa que a gente falou no começo, né, que experiência do usuário e interface de usuário são coisas bastante diferentes. A experiência do usuário é muito mais abstrata e a interface é muito mais tangível ou objetiva, né, concreta, como o inverso do abstrato. Depois, eu queria ter mandado esse link dos slides para vocês, eu mando na sequência aqui, tá? E aqui começa a ficar muito interessante para nós. Vejam, essa aqui é de um livro, eu vou mandar para vocês, está tudo linkado aqui. Clicar no livro vai cair lá, no tweet, vai cair no Twitter desse camarada, que ele é um grande cara. Mas isso aqui, veja, de baixo para cima, nós temos um nível mais abstrato que vai subindo para um nível mais concreto. Né? Como a gente estava falando logo antes aqui, né? A parte de planejamento ele é mais abstrata e a gente vai construindo isso e vai ficando mais concreto. Então é muito interessante de baixo para cima que a gente tem que alinhar os objetivos do produto, que obviamente já estão alinhados com os objetivos da empresa, com as necessidades do usuário, que a gente vai conhecer com a pesquisa do mundo real dele, da vida real dele, e como é que a gente pode resolver esses problemas. No layer de cima, de escopo, a gente vai identificar lá da Palmeirinha e do Rambo quais são os requerimentos de conteúdo dele, ou seja, as informações que ele precisa para fazer o que ele precisa fazer e do lado as especificações funcionais que são as ferramentas que ele precisa para fazer o que ele tem que fazer dentro do nosso produto. Né? Subindo mais um nível, o conteúdo vai virar arquitetura de informação. Quando a gente organiza esse conteúdo todo, a gente organiza através da arquitetura de informação. E as especificações funcionais ou funcionalidades é com o design de interação que a gente organiza. Né? Então, como é que essas funcionalidades funcionam, entrada e saída de dados e como é que ela se comporta. O design de interação é muito do comportamento do produto, do sistema, e a arquitetura de informação é muito da aparência e da organização dessas informações. Tá? Subindo mais um nível, quando a gente já tem isso, a gente tem design de informação, que é como é que essa informação é apresentada. Né? Então, a gente pode pensar em infográficos, em tipografia, em tamanho das coisas. Por exemplo, numa conta bancária, a gente pode ter um número, o nosso saldo lá, sei lá, R$830. Né? Pode estar escrito em algarismos, como pode estar 830 moedinhas desenhadas ali. Qual que é mais fácil, né? Qual que é mais ágil para o nosso objetivo. Então, o design de informação é importante. Tem o design da interface, que é muito a estrutura do conteúdo. Né? Vai ter um título, vai ter uma imagem, vai ter um texto aqui do lado. O information design também vai ter se a gente tem um player de áudio, como é que vai ser o play? Parece um botão, parece um banner, né? Tem bastante coisa.
e também a navegação do sistema. Então, as coisas estão encontráveis, o usuário consegue ir para frente, voltar para trás do que ele acabou de fazer, ele consegue, numa tela, saber onde é que ele está, do que se trata aquele conteúdo e para onde ele pode ir, né? Então, esse projeto da navegação é muito importante também. E depois de toda essa estrutura pronta, a gente vai para o design sensorial, que é aquele que a gente falou lá da Apple, né? Então, é muito mais a questão plástica, que é mais visual, no caso digital, e sonora, que é o que a gente tem, né? Agora a gente tem até a, como é que chama? Kinetic, não é sinestésica, cinésica, é isso? Kinetic, quando treme o celular assim, o sistema faz um zzz, esqueci o termo em português. Tá, então essa é a ordem do abstrato para o concreto que a gente vai estruturando o nosso produto. Cinética, não me lembro. Tá? E aí, aqui do lado, onde tem esse iceberg, é muito interessante, porque você vê, os designers de produto, como a gente estava vendo agora, vão de baixo para cima, da estratégia até a superfície. Né? E a ponta do iceberg, o que é visto, é só parte do design de interface. O resto embaixo não vê. Porém, o usuário começa vendo a interface, mas não visualmente, mas nas outras dimensões, ele é impactado. Né? Então, a arquitetura de informação, o nome das coisas impacta ele. A ordem das coisas na interface ou a navegação do sistema impacta ele. Ele não está vendo, mas ele está sentindo aquilo. Está confuso, está difícil. É a questão de usabilidade, sabe? Ou, tipo, onde é que o que esse sistema quer fazer, afinal de contas, esse produto, né? Se ele não tiver um escopo definido, a gente atira para todo lado e não resolve o problema do usuário, tá? Então, isso aqui é um slide bastante importante. Aqui, mesma coisa, né? Então, aqui é mais tangível do lado laranjado, de UI. Então, questão visual, as cores, o layout, a tipografia, está mais para UI, enquanto a interação, o comportamento e o planejamento estrutural da coisa está na parte de UX, que é mais abstrato. Aqui a parte de research, vou falar rapidinho, mas é bastante interessante, eu gosto muito dessa imagem, faz mais de 10 anos que eu estou com essa imagem, eu gosto muito dela. Então a gente começa ali com identificar, que a gente falou, né, de não pegar 20 perfis de usuário, mas pegar alguns, quais são os usuários prioritários do nosso problema, quem é que vai mais ver valor e mais nos ajudar enquanto business. Né? Esses caras aqui, a gente vai servir eles melhor, ou pelo menos servir primeiro, porque estrategicamente é mais interessante. Então, o que a gente faz? Próximo passo, a gente vai no mundo real, entender esses caras, fazer pesquisa, desk research, é computador mesmo, vamos, né, dados, informações, outras pesquisas que já foram feitas, a gente pode entrevistar, a gente pode passar pelo dia a dia dele, observar como é que ele faz as coisas, uma questão de diário de uso, que pode ser muito interessante para nós pelo sistema, né? Todo dia a gente pede, como é que foi seu dia hoje, que as dificuldades que você teve e tal. Então, é imergir no mundo dele, para a gente ter mais empatia. E aí a gente traz todas essas informações e vamos procurar padrões, né? Para identificar ali embaixo quais são as necessidades que a gente viu desses usuários no dia a dia, né? E é interessante porque quando a gente vai para o mundo real, voltando um passo, normalmente quando a gente está entrevistando o usuário, a gente pergunta até que horas ele acorda, o que ele come de manhã, quando que ele usa o celular, para entender a que horas ele vai à academia, entender esse dia a dia dele, o contexto, se ele é casado, se ele é separado, se tem filho, se não tem, para entender muito bem o dia a dia desse cara. A gente vai ver quais são as motivações dele, o que ele faz, quais são os problemas que ele enfrenta, né, para a gente não pisar no calo dele em momento nenhum. Uma vez que a gente tem todas as informações, a gente vai identificar, bom, a gente pode atender esse cara aqui, esse perfil melhor, tá? E é aí que aparecem as personas, né? Então, aí a gente tem o nosso Rambo, a gente vai identificar quais são os objetivos dele, qual é a jornada dele, em que cenários ele passa, e aí a gente pensa, quando que a gente pode usar isso? Por exemplo, no Pipefy a gente tem lá os aprovadores, né? Um perfil de aprovador de compra, ou aprovador de candidato para alguma vaga, alguma coisa assim.
a gente pode descobrir que esse aprovador, como gestor, ele vai fazer a aprovação durante a academia. Está correndo na esteira lá, puxa o celular e vai fazer a aprovação dele, né? Pode ser, a gente não sabe. Mas é um cenário que, se for validado, poxa vida, 46% dos nossos aprovadores fazem aprovação na academia ou quando estão em São Paulo, no meio do trânsito lá, puxa o celular e resolve esse problema. É interessante a gente saber isso. A gente pode colocar funcionalidades e tirar outras funcionalidades que podem ser super legais e não cabem em cenário nenhum. Tá? Então, é isso que a gente quer entender e daí a gente pode ou continuar a partir disso já para o produto ou refinar um pouco melhor. Falar, desses caras que a gente viu, vamos focar nesse um. E aí volta, faz o ciclo todo. Tá claro isso, gente? Tá fazendo sentido? Ok. Então, daí a gente faz esse tipo de persona. Isso já é a documentação de personas. E para que serve uma persona? Quer dizer, pega todos aqueles dados lá, vai ter uma, duas ou três, no máximo, personas para a experiência do usuário. É muito importante a gente não confundir a personas com user roles, né? Os papéis de usuário dentro do sistema. Isso são outras coisas, porque esse mesmo camarada aqui, o Clark, ele pode ser em contextos diferentes, um aprovador, um produtor, um requester, por exemplo. Isso são user roles, o papel que ele está desempenhando naquele momento no produto, no sistema. Porém, enquanto persona, a gente está vendo muito mais holistic, vocês entendem? Ok. De uma maneira muito mais holística. Tá? E aí a gente vai documentar isso aqui. Qual que é a importância da persona? É quando a gente for tomar uma decisão de produto ou de marketing, né? Uma decisão qualquer, a gente vai falar assim, peraí, mas a gente está tomando essa decisão para quem? Ah, essa decisão vai ser para o Clark. Ok, então o Clark como é que é mesmo? Ah, ele é assim, ele é assado, ele pensa desse jeito, aí entra a empatia. Pô, isso aqui realmente vai ajudar o cara naquele problema que ele está passando. Ah, mas isso vai desagradar muito a Mary, né? Que, opa, então temos que decidir isso aqui melhor, porque a gente não quer desagradar uma outra persona, ou seja, porque quando a gente vê uma ficha, importante colocar, a gente vê uma ficha dessa, mas só esse cara, não, não é. Esse cara, ele está representando centenas ou milhares de usuários nossos, tá? E a fatia mais importante dos nossos usuários, aqueles que a gente decidiu servir melhor, porque ele é mais importante para nós enquanto business. Tá? Então, quando eu falo do Clark, eu estou falando de uma galera. E aí a gente toma decisões de negócios baseado nessas pessoas mais importantes. Por isso é tão importante a gente conhecer essas personas bastante. E aí, normalmente, dentro das empresas, a gente começa a falar dessas pessoas como se elas existissem. Tal é a empatia que a gente tem com elas. E aí a gente toma decisões de produtos e de negócios baseado nessas pessoas que a gente quer. Gonçalo, só queria adicionar uma coisa, que é personas, assim, eu peguei alguns projetos na faculdade, assim, por exemplo, que eu usava personas, mas nunca teve, tipo, uma pesquisa, faculdade, né, não tinha uma pesquisa de verdade, era bem fake, né, Sim. E aí como você não acabava conectando com a realidade e não tinha bem não era super especificado, no meio do projeto ele virava quase como um quadro pendurado na parede, e aí o projeto ia rolando, por exemplo, um site. Aí você mostrava, por exemplo, para a persona o Clark ali. Aí você mostra assim, Clark, você gostou do projeto? E óbvio que o Clark vai concordar, Sim. Porque ele saiu da tua cabeça. Na faculdade... Desculpa, continua. Não, mas aí no final ele não serve para decisão. Eu acho que esse é o grande ponto que antes eu não gostava de usar persona, assim. Eu acho que esse é o grande ponto do benefício da persona para tomar decisões. E se você não fizer uma persona bem especificada ou conectada com a realidade ou com a motivação de verdade que a pessoa, não motivação genérica assim, mas o que ela quer atingir com o produto, ela sempre vai concordar com você, né? Então, se você desenha uma tela da tua cabeça, você acha que tá boa, o Clark também saiu da tua cabeça, você vai falar para ele, Clark, o que você achou? O Clark sempre vai concordar com você, não vai ajudar em nada. É isso mesmo. Que é muito comum acontecer, principalmente na faculdade, né, que quando a gente vê um problema, a gente passa por isso todo dia, todo mundo, né?
A gente vê um problema, a gente já sai pensando na solução. Né? E na faculdade, normalmente, a gente se apaixona pela solução que a gente acabou de criar. Antes de qualquer outra coisa, a gente já, putz, vai ser assim. E aí, bem o que você falou, a gente desenha a persona, como não tem relação com a realidade, a gente desenha a persona que vai adorar aquela ideia que a gente teve. Né? Então, daí fica tudo em relação a uma solução, porque é tudo fantasioso mesmo, e esse é um problema que a gente tem. Né? A gente se apaixona primeiro pela ideia que teve e depois falseia tudo no meio do caminho para comprovar isso. Né? É muito comum acontecer isso em empresas também, na faculdade é só isso que acontece. Né? Então, o meio do caminho é todo inventado para dar conta da nossa ideia maravilhosa. É isso que acontece com muitas startups aí também, né? Que não passam de um ano de startup. Chega lá, o cara tem uma ideia maravilhosa, ele só não validou se o problema era real. Né? Uma vez eu estava fazendo uma mentoria, o cara falou, mas você está querendo dizer que eu tenho que validar o problema? É claro que você tem que validar o problema, senão pode ser que ele não exista. Né? Gonzalo, tem uma história boa de persona. Uma boa e uma ruim. Tá, manda. Na minha última empresa, eu tinha um marketplace de serviço que era uma mistura de guia local com clube de compra, né? Era um guia local que o cara entrava para procurar o produto ou serviço e ele conseguia comprar aquele produto ou serviço com preço mais barato que o de balcão. Não chegava a 70% de desconto, geralmente a gente dava o suficiente para o cara converter online, tipo uns 20, 30, assim, como se fosse um Expedia. Uhum. E aí eu tive duas sacadas, uma triste e uma boa, que foi muito bom de entender a jornada da persona a fundo e conversar com a persona, né? Como é que o produto nasceu e a gente se diferenciou? No começo, o Acesso era um portal de desconto como qualquer outro. Muito parecido, assim, ia lá, todo mundo ia na mesma hora e tal. E aí, o dono do restaurante, que era a persona com quem eu queria conversar, né? A gente ia lá, o cara, tô feliz, não tô feliz. Eu, pô, mas como assim, cara? Eu trouxe um monte de cliente aqui para você, porra, trouxe 1000 pessoas, como é que você tá triste e tal? Aí ele falava assim, cara, mas é porque você não vê o meu dia a dia aqui. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, olha, você me trouxe 1000 clientes, e esses 1000 clientes pegaram o voucher no mesmo dia. E esses 1000 clientes vieram aqui na mesma semana. Primeiro, esses 1000 clientes não tiveram uma experiência boa, que é a experiência que eles iam ter no dia a dia, porque o lugar estava lotado e a gente não conseguiu atender eles bem. Segundo ponto, se você olhar na minha rotina aqui, cara, 80% do meu movimento é um cliente fiel, que sempre vem aqui. O meu cliente fiel, cara, que nem tinha participado da promoção, cara, ele veio, viu a casa lotada e foi embora, velho. Então, pô, foi horrível. E aí eu falei assim, puta, que é aquilo, se eu tivesse olhado a experiência no dia a dia, eu ia ter percebido, né? Aí ele mesmo falou para mim, ele falou, cara, não dá para, em vez de mandar todo mundo num dia, mandar de pouquinho em pouquinho. Eu falei assim, cara, de pouquinho em pouquinho? Como assim dele? É verdade, cara, me manda de pouquinho em pouquinho, porque olha só, se você pegar e limitar isso a 3 cupons por dia, o que vai acontecer? Olha o meu bar aqui, ele já está aberto. Geralmente eu tenho um percentual de mesas que sempre estão ociosas. Eu já paguei a luz, eu já paguei o garçom, a comida já está lá na geladeira, ela vai estragar anyway. Então, se você me trouxer de forma incremental mais 20, 30% de clientes, esses caras me custam bem menos para eu atender. É diferente de eu receber aqui uma multidão de 1000 pessoas no mesmo dia, na mesma hora, eu tenho que contratar garçom extra, etc, etc, etc. Eu quero que você venda a minha capacidade ociosa. E aí eu peguei, olhei e falei assim, putz, cara, então eu vou começar a vender a tua capacidade ociosa. Aí nisso, o modelo de negócio migrou para ter uma operação perene, porque daí eu fazia um valor de cupons por dia, de forma sem limite, né? Até o cara tá a fim de cancelar. Ter todos esses cupons todos os dias, sem limite, fez com que as pessoas começassem a olhar na minha empresa bem mais como um guia do que um portal de desconto. Então, o fato da gente estar lá do lado do cliente, do cara simplesmente falar assim, meu, você tá vendo minha mesa cheia aqui? Porra, você trouxe gente, mas trouxe todo mundo na mesma hora, né? Entender a persona ajudou demais a gente até entender qual que é o nosso diferencial estratégico no longo prazo. Foi por isso que a gente acabou até crescendo e virando a empresa depois. E aí tem um exemplo triste da mesma operação, que o dono do restaurante, ele adorava a gente depois que a gente fez essas mudanças. Só que os caixas e os gerentes
odiavam e reclamavam um monte, falando que não dava resultado, etc, etc, etc. E eu olhava no papel e falava, cara, mas a gente está mandando cliente bom, esses caras estão voltando, estão sendo retidos, etc. Por que esses gerentes estão fazendo a nossa caveira? Eu odeio a gente tanto. Aí eu falei assim, quer saber? Deixa eu olhar lá. Aí eu descobri que tinha essa persona envolvida, que era o caixa do restaurante. E eu descobri que nos restaurantes que a gente operava e tinha um volume maior, esse caixa, quando ele recebia um voucher de um consumidor usando o cupom do nosso site, esse caixa parava a operação do caixa, saía do caixa, ia lá atrás no escritório, abria o computador, destravava a tela, que geralmente estava em proteção de tela, digitava o código do voucher e depois voltava para o caixa. Cara, você imagina um caixa de restaurante uma noite lotada, com um monte de gente, que o cara tem que validar 20 vouchers desses durante a noite. Sensacional. Quebrava a rotina do cara. E esse cara não estava nem aí pro ROI da ação, nem de nada. Ele simplesmente estava odiando a gente pela experiência que ele estava tendo num cenário que eu nem tinha previsto esses stakeholders dentro da jornada. E se eu não tivesse ido lá no field e ver como é que esse cara estava usando, cara, eu nunca ia ter resolvido. Sabe como é que a gente matou as reclamações? A gente simplesmente, para cada cliente novo, a gente comprava um aparelho de celular Android, dava um Android e colocava na boca do caixa. E aí a gente colocou até uma operação para o cara escanear o cupom já não era QR Code, não era código de barra. Não tinha. Ele fazia o cara escanear com um código de barra e o celular já validava ali, na boca do caixa. Acabaram a reclamação. Sensacional, é isso aí. Isso aí. Foi bem, conhecer o contexto de uso, a tarefa do cara. Muito obrigado por isso, que porra, me ajudou um monte no exemplo. Legal. E aí, é exatamente o que o Alessio estava falando, de fazer análise da tarefa dos envolvidos ali do contexto, né? De quem está envolvido na operação. A gente sempre chama stakeholder pensando dentro da empresa, mas são todos os envolvidos no projeto, né? Todas aquelas pessoas que serão envolvidas ali. E aí entra muita questão ali de user stories, o lance Scrum-like. Para cada persona a gente faz, porque cada persona pode ter cenários diferentes e tarefas diferentes, tá? Então lembrar da Palmeirinha ali, que é a receita de bolo. O que ela faz? O backbone ali são as atividades. Então primeiro ela coloca todos os ingredientes na mesa. Daí depois ela pega o bowl e coloca o leite dentro e bate com uma colher, né? Daí ela vai e joga a colher na pia, daí ela vai e pega outra ferramenta e faz outra coisa. Então a gente põe no backbone aqui todas as atividades ali, narrative flow, né? Então como é que isso acontece? E depois a gente vai quebrando em poucas coisas, como a receita, né? Ela bateu por 30 segundos com a mão leve, ou devagar, vamos dizer, bateu farinha com ovo de forma devagar por 30 segundos e daí ela adicionou tal coisa e assim por diante. E esses pontinhos vermelhos é quando a gente vai identificando as dores. Ó, nesse ponto aqui é dolorido, a gente pode pôr um pontinho vermelho falando, aqui a gente pode ajudar mais. Agora, lembra também... Chega um cliente novo, o cara tem que travar o caixa, sair da boca do caixa com uma fila enorme, ir lá no escritório validar o cupom daquele site merda que o chefe dele... E para o cliente também, né? Imagina o cliente vai pagar a conta, tem que ficar esperando o cara. Puta merda. E aí o celular ajuda muito. E pensar na Palmeirinha aqui, que ela sempre, para a coisa ficar mais ágil, ela tem um ajudante. Ou uma ajudante ali do lado. Ela fala assim, traz a água quente. O ajudante já está fazendo a água quente lá. Normalmente, esse ajudante somos nós. É o produto. Tá? Se a gente pensar o produto como um ajudante, um assistente, e aí aí vai entrar a questão de persona da empresa ou do produto, né? Que tipo de ajudante tem que ser naquele momento? Por exemplo, se você tem um assistente executivo, quais são as qualidades que ele tem que ter, né? Quanto mais empatia esse ajudante tiver com você, quando ele mais conhecer você, melhor vai ser. Porque ele vai olhar na tua cara e falar assim, puta, tá pensando em tal coisa. Aí você vai falar assim, eu quero marca uma reunião, a pessoa fala, já marquei, tá aqui, ó, sabe? Então, quando o sistema conhece, ele consegue antecipar. Se a gente conhece o processo do cara, do nosso usuário, a gente consegue antecipar as coisas e se o cara não sabe fazer, você já chega com a coisa pronta. Então, isso agiliza muito.
E na experiência dos usuários, quando a gente faz essa análise da tarefa e o produto responde ou se encaixa perfeitamente aqui, parece magia. É o que eu chamo de magia da UX, né? Do design de interação. O cara fala, nossa, aqui parece que esse produto me conhece. Ele não vai pensar isso, porque normalmente o que é bom é invisível, né? A gente não percebe, só vai. Mas fica mágico, fica bom. Aí a experiência é de prazer. Tum, 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 tum. A pessoa não se perde no processo. A gente entra... Tem um caso que aconteceu comigo ontem, hoje, compartilhei naquele canal do Competition. Eu fiz o sign-up no Team Gantt, que é uma outra plataforma de gestão de projetos. E quando eu coloquei o meu nome no sign-up, a primeira tela que apareceu foi um cara num vídeo falando o meu nome. Ele falou assim, oi, Fernando, tudo bem? Se você está se perguntando como eu consegui falar o teu nome tão rápido, essa é só uma das coisas legais que a gente faz aqui no Team Gantt. Falei, nossa, como é que os caras conseguiram fazer isso, tá ligado? Momento uau, né? Sensacional. Tem uma outra experiência de você entregar essa experiência e agir como se fosse assistente também, que é o caso histórico da Gol, né? A Gol é uma empresa de companhia aérea que eles inauguraram um conceito de baixo custo, quando eles eram baixo custo. Eles não queriam brigar com a TAM e com as companhias aéreas vigentes, eles queriam fazer com que as pessoas parassem de andar de ônibus e passassem a andar de avião com uma estratégia de baixo custo, né? E essa estratégia de baixo custo envolvia não só tentar reduzir todo o custo operacional que eles conseguissem, mas era conseguir entregar o maior valor possível para o cliente deles, fazendo isso com um custo baixo. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um mapeamento da jornada do usuário para entender quem eram as pessoas que viajavam. E aí tinha duas, né? Era o cara de férias, viajando por motivos pessoais ou a família, ou a pessoa viajando a trabalho. E aí eles perceberam que as pessoas que viajavam a trabalho entravam lá, compravam passagem aérea, gastavam tanto, e interagiam com a Gol daquele jeito por ano. Quando eles extrapolaram e foram entender a jornada do cara da Gol fora do ambiente da Gol e de passagem aérea, eles perceberam que a jornada de viagem desse cara começava muito antes. Começava ali batendo papo com o cliente, fechando a oportunidade de negócio, e aí combinando uma visita presencial com o cliente. Aí esse cara, geralmente, uma viagem não pagava o custo da viagem. Então ele pegava, já passava a mão no telefone para outros clientes e combinava uma viagem naquele mesmo dia, naquela cidade que ele ia já visitar um cliente em potencial, e ele montava a agenda dele lá. E eles foram vendo a jornada inteira desse cara, né? Quando ele estivesse em viagem, quem que ia cobrir? Eles descobriram que também quando ele viajava, geralmente ele pegava e avisava a família que ia viajar e tinha toda uma rotina. E aí eles perceberam, olhando de ponta a ponta, que logo depois que ele comprava passagem aérea no site da Gol, as pessoas de negócio alugavam um carro, um percentual muito grande, tipo, acho que era próximo de 50%, era bem alto, assim, na época. E aí eles olharam a jornada de ponto a ponto e eles começaram a olhar assim, poxa, se o problema desse cara, a jornada inteira, a grande maioria das pessoas entra daí e reserva um carro, provavelmente ele deve reservar um carro e deve reservar um hotel também, né? Depois de comprar passagem aérea. Ou ele compra hotel primeiro, né? Eles fizeram todo esse mapeamento da passagem. E nessa, inspirado um pouco até pela Expedia também e tal, eles perceberam na jornada que um percentual grande ia lá e alugava carro. Então eles foram lá, fizeram um convênio, acho que na época foi com a Unidas, e começaram logo após o check-out da passagem aérea, ofertar já a locação do carro. E isso fez com que eles conseguissem ter uma taxa de conversão altíssima. Em alguns casos, eles estavam tendo uma margem mais alta com a locação do carro do que com o caso no caso da passagem aérea em si, porque às vezes tinha aquelas passagens aéreas super baixas, sabe, dependendo do modelo de procura, baixa ou alta e tal. Aí o cara ia lá e resolvia. E a Gol entregou a jornada inteira de ponta a ponta, da passagem até a diária do hotel, com o aluguel do carro, aumentou a margem dela, entregou um serviço melhor para a pessoa que estava tentando atender, olhando de forma holística de ponta a ponta o que essa pessoa precisava, né, entregando uma experiência RA, e ela conseguindo ter um pouco mais de margem no carro e no hotel, ela ficou mais competitiva ainda na passagem aérea, e para esse segmento de clientes eles conseguiram baixar mais ainda o preço na passagem do avião. E baixando mais o preço na passagem do avião, tinha mais gente entrando para comprar passagem de avião. Só que mais gente entrando para comprar passagem de avião, essa galera ia, comprava o carro e comprava a diária do hotel. E nessa, a empresa foi crescendo e ficou mais competitiva.
assim, só entendendo a jornada do usuário de ponta a ponta, não só na hora que ele está interagindo com você ali, mas entender quais são todas as outras decisões que envolvem ao redor, quando ele toma a decisão de compra. Eu achei bem legal o que você falou agora nesse segmento de usuário, né? Que é bem uma persona específica ali, né? Tipo, vai ter o segmento desse viajante, viagem completa, não muito cara, vai ter o segmento de primeira classe, assim por diante, mas quando eles entenderam, opa, esse segmento nos dá maior margem, vamos atender ele, é isso aí. Ele é o que mais nos ajuda, e a gente monta o nosso plano para fazer a vida dele melhor e ganhar mais dinheiro com isso, do que tentar atender todo mundo. Esse Legal. entendimento da jornada é tão importante que esse é o principal motivo do porquê que todos os bancos hoje são donos de site de revenda de carro. Não sabia disso, não. Bom, então daqui, quando a gente entende a tarefa, quando a gente desenha a tarefa do usuário, a gente dá, tecnicamente, a gente já falou disso antes, na hora que eu estava falando da Palmeirinha lá, quando a gente desenha toda essa tarefa, faz essa análise das tarefas que ele faz, a gente consegue levantar quais são os conteúdos necessários, né? E agora vem muito essa questão de verticalização que a gente está trabalhando, que é sensacional. E dentro da verticalização, quer dizer, a gente vai pegar recursos humanos, por exemplo. A gente vai entender quais são os processos mais importantes e aí fazer um desse aqui para cada um desses processos, para cada uma dessas tarefas. Na verdade, a gente chama de atividade, né? A task é esse vertical que a gente vai quebrando, assim, é a análise da task. A gente vê quais são as informações, quais são as ferramentas necessárias, vai e-mail, volta e-mail, precisa ver a idade da pessoa, precisa ver o valor de alguma coisa, e assim por diante. Para todo mundo sabe a questão de formula fields, né, de campos calculáveis, é bem isso. Tem vários momentos da jornada de finance, por exemplo, ele precisa de um campo calculável e a gente está falhando com isso, por isso que está com tanta importância no backlog. Tá? E as especificações funcionais poxa, eu preciso de uma aprovação lá. Daí a gente vai identificar qual é o cenário de uso do camarada, se ele está na academia, se ele está no celular, se ele está no carro, se ele está no computador. Ele talvez fazer notificação via aplicativo, talvez mandar por e-mail, a gente vai identificar o que é melhor. Né? Hoje, por acaso, não vou falar quem foi, mas a gente entrou no Pipefy de uma pessoa muito querida e tinha 1.405 notificações esperando por ela. Tá? Simplesmente a gente perguntou, mas por que isso? Porque aqui não me ajuda em nada. A outra pessoa que a gente testou falou assim, olha, aí a outra pessoa abriu as notificações e falou assim, veja só, nas notificações tem todas as ações que eu mesmo fiz. Então é muito pouco importante porque eu sei que eu fiz. Então essa especificação funcional, na verdade o conteúdo ali não fazia sentido. Se as nossas notificações tiverem mais relevância para o usuário, é possível que ele vá ver. Mas ali, tipo, 30 notificações, ó, você criou um card, você moveu o card, ó, isso eu já sei, então eu não venho ver. Essas reflexões que a gente vai fazendo durante esse processo, tá? E aqui, quando a gente está fazendo isso aqui, tem as tags aqui embaixo, tem que estar todo mundo junto. Tá? O pessoal de business, de design, de tecnologia, business, né, tanto sales quanto marketing, porque todo mundo tem uma visão do usuário. Aliás, vou contar uma historinha aqui. Vocês devem conhecer aquela, não é uma anedota, esqueci o termo, uma paródia, alguma coisa assim, dos sábios cegos que estavam no meio do deserto, apareceu um elefante, eles eram cegos, vamos ver como é esse elefante. E aí cada sábio cego, nem eram tão sábios assim, mas um foi lá e pegou na pata do elefante. O elefante parece uma coluna grande, forte. Aí o outro foi na tromba. Falou, poxa vida, um elefante é maleável, faz movimentos. O outro foi no rabicó do elefante. Falou, nossa, é pequenininho. Né? Então, dependendo da perspectiva que a gente está, a gente vê uma coisa. E é importante ter todo mundo junto para trocar as informações e ver o todo da coisa. Daí a gente entende melhor. E na questão de produto, design normalmente, business está pensando em vender,
o design está pensando no produto e a tecnologia está pensando em como fazer esse produto. Então, o design normalmente tem muita criatividade e a tecnologia sabe melhor o que dá para fazer e o que não dá. Então, e o business vai orientar. Então, é importante estar todo mundo junto para a gente definir para que lado a gente vai e como resolver esses problemas do usuário. Está acabando, daqui a pouco já termina a apresentação, não quero cansar vocês, mas daí a gente pega, como a gente já viu no iceberg, né? A gente pega essas especificações funcionais e de conteúdo, as informações, e vamos fazer uma arquitetura, organizar isso. A gente vai fazer um treinamento de arquitetura de informação, vai entrar mais a fundo nisso, né? Mas a gente vai ver quais são os termos que a pessoa entende, né? Dependendo da pessoa. Isso a gente está fazendo também no projeto. Que a pessoa pode chamar de, eu gosto de cavalos, mas ela também, se ela for mais técnica, ela vai falar que gosta de, como é que chama aquele negócio de andar a cavalo, tecnicamente, nas Olimpíadas, por exemplo? Esqueci. Hipismo? Hipismo, né? Hípico. Então a gente vai colocar de cavalo ou vai colocar hípico? Os dois estão certos, depende do perfil do usuário, depende como ele faz. Então, essa foto é um card sorting, é uma ferramenta que a gente utiliza para ver a organização. Então, os em cima são grupos, ou até a gente pode imaginar de uma maneira bastante grossa, itens de menu e o que vai ter dentro de cada um. A partir disso, a gente desenha uma árvore, tá? Que é a arquitetura. E depois dessa árvore, a gente vai pegar aquela tarefa dele e ver a árvore. Imaginem que isso aqui é uma árvore. Vamos desenhar. Bom, para fazer a tarefa A, ele vem primeiro aqui, depois vai lá do outro lado, depois vem aqui, e a gente faz o fluxo da tarefa. E aqui já começa a colocar, bom, aqui ele precisa de tal informação, no próximo passo ele precisa de uma funcionalidade, depois ele precisa de outra informação, depois de outra funcionalidade, ou mais duas funcionalidades, e assim por diante. E aí a gente começa a trabalhar. Banco de dados, puxa, consome informação, dá feedback para o cara, né, para ficar melhor. E aí a gente faz isso com uma confiança danada. Para não construir a coisa toda, depois vejam esse videozinho que ele é divertido, tem até rock no fundo. A gente normalmente rabisca isso em papel para não gastar muito tempo, porque assim é muito mais fácil. Lembra daquele primeiro gráfico? Em papel é rápido de mudar, né? E a gente começa a criar forma a coisa, tá? Daí a gente volta aqui e faz um user flow com essas telas, testa mais uma vez o user flow. Esse aqui é um teste com papel, tá? Então o cara clica com o dedo, a gente troca o papel. Ó, agora entra essa tela. Assistam esse vídeo que é muito bacana. LTIA protótipo já aparece. Para testar com o usuário, tem aqui esse é do Nielsen Norman. Acho que é Nielsen Norman, não sei se é Norman Nielsen. Acho que é Nielsen Norman Group, que é a fonte que eu mais gosto pessoalmente de usabilidade, experiência do usuário. Eles fazem muita pesquisa e eles identificaram que com até 5 ou 6 personas, 5 ou 6 pessoas testadas, a gente tem o maior grau de novidades, de identificação de problemas. Depois, quando os problemas começam a se repetir demais e já não vale o custo. Então, testes de usabilidade ou de discovery com 5 a 6 pessoas já está ótimo, que dá o maior grau de discovery, na verdade, tá? Aqui umas métricas provando aquilo, e a gente pode usar uma fórmula mágica, assim, de se 80% dos nossos usuários completarem as tarefas, 80% das tarefas com sucesso, já está lindo, passou, aprovado, pode produzir, né? Pode implementar. 80% dos usuários fazerem 80% das tarefas. Vocês podem, pode parecer absurdo, mas quando a gente faz testes de usabilidade com produto, com protótipo, com produto acontece mais, a quantidade de desistências da pessoa fazer a tarefa é enorme. Quanto melhor a gente planejar, menor é o nível de desistência, porque a gente conhece mais a pessoa e os processos dela. Tá? Então a gente faz um wireframe digital, rapidão, é um pouco mais demorado que o papel, mas a gente já fez o papel, então a gente já testou o papel, a gente já sabe que está no caminho certo. Ah, mas isso demora e custa muito.
mas a gente está no caminho certo. A gente já sabe quem é, já sabe como faz, agora é só uma outra dimensão da coisa que já está em produto digital. Então, a gente vai ver aqui a navegação, a gente testa nessa fase a navegação e a arquitetura de informação. O botão está no lugar certo, se for mais para a direita é melhor, tá? Entre outras coisas. Daí sim a gente, opa, funcionou, testamos, faz esse wireframe ficar navegável e a gente testa mais uma vez, tá? Agora com ele já navegável. E, quer dizer, não é gasto de recursos. A gente está, como é que fala, o diamante, a gente vai polindo esse processo, porque já vem tudo certo, a gente só vai deixando ele melhor e mais afinado, tá? Então aqui a gente já vê a hierarquia da informação, a parte um pouco mais gráfica, as microinterações, né? Correr para cima, correr para baixo, se tem um flashzinho no card, né? Na hora que o hover ou o touch faz algumas respostas, e daí a coisa está muito bem aprovada, a gente mete um alta fidelidade, já meio que para montar a documentação de handoff para TI. Tá? Estando isso pronto, testa mais uma vez. Não custa nada testar. Aliás, custa, mas custa muito mais barato do que entregar um produto e depois ver que não está nada bom e ter que refazer um monte de coisa. Tá? Então, testa mais uma vez no contexto do usuário. E aí, faz o handoff. Ó, pega toda a documentação, já está certo, já está testado, já está resolvido. Os usuários, aqui nessa apresentação, a gente fez 3 momentos de teste. A chance de dar uma experiência ruim é mínima, sabe? Claro que dá para evoluir toda vez, porque a gente não tem recursos infinitos, mas a gente foi testando e a gente conheceu o cara, planejou, testou várias vezes. Agora, para mandar para a engenharia, eles vão fazer o que eles gostam de fazer, que é construir a coisa. Não precisa ficar voltando e perguntando, pô, mas falta uma página aqui, esse botão vai para onde? Já está tudo planejado aqui, ó, cada botão, se clicar nesse botão vai para lá, se clicar nesse botão vai para cá, quer dizer, o sistema está amarrado e a gente tem controle dele. Tá? Então isso vai gerar uma boa experiência do usuário. E a gente continua trabalhando para ir implementando as coisas em conjunto, dá problema lá na frente, a gente tem que resolver, opa, isso tudo que a gente planejou não está dando certo, quebrou alguma coisa, tem que atualizar a documentação porque teve uma modificação e assim por diante. Tá? E aí, se a gente continua isso num ciclo, a gente tem o tal do Continuous Discovery, que é de melhoria, não é mais generativo, a gente não está gerando um novo produto. Aliás, ele não é formativo, ele é somativo, a gente vai somar no produto, ele vai evoluir. Tá? E é assim que a gente consegue uma ótima experiência do usuário. Oh, yes. Que falação, hein? Bom, aqui a gente tem nas perguntas, o Guilherme estava comentando que odeia as empresas que dificultam o cancelamento do serviço. Depois eu vou mostrar para vocês uma ferramenta também, que é de service design, que a gente faz a jornada do usuário, e normalmente muitas empresas não colocam o sign-off, né, o cancelamento. E é muito importante que tenha um cancelamento bom. Né? O usuário já resolveu cancelar por algum motivo. Por exemplo, sei lá, agora, coronavírus, eu vou economizar grana, vou cancelar meu Netflix. É melhor se for fácil de cancelar, senão eu nunca mais vou voltar para o Netflix. Eu vou ficar com raiva, como a TIM. Eu não volto mais para a TIM, né? Porque eu tive muito problema com ela. O sign-off, o cancelamento foi ruim. Se for fácil, vai ser fácil de voltar. Né? É mais fácil, a experiência foi boa. O que mais? Empresas têm isso como estratégia, não como falha de X? O Guilherme perguntou da questão do cancelar, né? É isso aí, quanto melhor for cancelar, e imagina, é como dar um tchau para alguém. Vocês já terminaram o namoro, alguém? Que na hora que você vai falar assim, olha gente, vamos terminar, a pessoa faz um escândalo e briga, a chance de voltar é muito menor. Se a pessoa fala, legal, te entendo, a gente se fala. Pô, você vai ficar até aquele, acho que, será que eu fiz bem? Será que era isso que eu queria fazer? Ou cancelar um contrato? Pô, será que eu devia cancelar essa empresa? Talvez eu possa deixar o Netflix, que foi uma experiência boa, e cancelar uma outra coisa, o telefone fixo, por exemplo. Né?
Então, é esse tipo de coisa que o cancelamento é muito importante que seja uma boa experiência também. E a gente pode até fazer um follow-up, né? Daí liga para o cara 3 meses depois, fala, como é que tá? Mudou de serviço? Tá melhor? Tá pior? Ó, pode contar com a gente. Né? Quer dizer, terminar uma relação de uma maneira boa. É bastante importante isso. Daí o Maurivan está falando da Anatel aqui, que a Anatel diz que o usuário pode cancelar o serviço. Aí a gente entra em compliance, né? Que também é uma coisa fundamental, que não adianta a gente inventar um monte de coisa e estar fora da lei. Né? Por sorte, a gente não trabalha com saúde, que daí tem uma compliance e regras muito mais difíceis. Gonçalo, Pois não. Um pouquinho mais, acho que nós estamos fora do tempo, mas colocar um pouquinho mais de contexto só rapidinho. Cara, quando eu cuidava do time de design da GVT, tinha uma lei lá na Anatel, acredito que a Anatel bata muita empresa de tecnologia, como o Guilherme citou ali, a NET e tudo mais. E tinha uma que era bem específica, que era assim, o usuário ele tinha que ter a oportunidade de cancelar o serviço pelo meio que ele pegou e fez a assinatura. Então, se ele fez a assinatura pelo telefone, ele tem que cancelar via telefone. E na época o pessoal está vendendo muito serviço de valor agregado, muitos combos e tudo pela internet. Então, para poder atender a regulamentação, na GVT nós tínhamos que criar um sistema que permitisse que o usuário fizesse o cancelamento pela internet. Só que por regra de negócios e tudo mais, a GVT ela meio que impõe assim, vamos atender a Anatel, vamos criar isso, só que vamos dificultar para fazer o cara ligar no telefone e o atendente ter poder de persuasão para fazer o cara ou talvez ter um upgrade ou dar desconto, mas manter o cara fiel à empresa, sabe? Tipo, manter o cara dentro da empresa. Então, acho que muitas vezes bate na trave, assim, até que ponto vale você... Cara, eu, cuidando do time de UX e design de GVT, o que eu queria fazer era o cara clicar no botão, quer cancelar, cancela e ele vai ficar feliz. Isso complicava o negócio. Pois é, a gente tem que, sei lá, fazer com os decisores que eles entendam, né? Que, tipo, se o cara veio para cancelar, cancela. Agora, não custa nada. Você pergunta para ele, o senhor não ficaria com a gente com desconto? Ou se para... Aí você vê que o cara está barganhando e leva e mantém o cara. Agora, se o cara está lá e quer sair, é isso aí. Gente, vamos terminar, porque está todo mundo indo embora, está na hora. Quero agradecer muito a vocês pela participação. Espero que tenha sido valoroso e útil. E muito obrigado mais uma vez. Amanhã a gente se fala. Beleza? Obrigado demais, Gonçalo. Valeu, pessoal. Valeu. Grande abraço. Valeu, gente. Boa Valeu, noite. Gonçalo. Tchau, tchau. Valeu. Tchauzão. Obrigado, Gonçalo. Abraço. Valeu. Tchau, até mais. Tchau. Stop sharing.